Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Sua presença felizes, Senhor, por estarmos aqui. E te pedimos que Ele esteja revestindo a Fernanda, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Que Ele esteja, Senhor, fazendo a Sua vontade, não a vontade dela. E que não seja ela falando, ó Pai, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque o Senhor usa quem o Senhor quer e da maneira como o Senhor quer. Que ela possa ser um instrumento nas Suas mãos. Amém. Guarde, proteja e dirija em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Então, quando a Gisele disse que ia pregar, logo de início eu falei que não. Falei que não, porque se Deus colocou no seu coração que eu tinha que pregar, Ele tem que colocar no meu também. Mas na verdade Ele tinha colocado. Quando ela falou, vai ter um culto de adolescentes, na hora eu pensei, eu vou pregar. Mas na verdade foi o medo mesmo, porque a gente tem medo de ir aqui na frente e às vezes falar coisa a mais. Então, nesse último mês que ela me disse isso, eu orei, pedi confirmação, porque eu estava achando muito fácil. Tipo, eu ia falar o tema do aniversário da igreja. E eu vejo que tá muito fácil isso. Então eu fui orando e Deus me deu uma coisa totalmente diferente, confirmou diversas vezes. E eu disse amém. Quando você se coloca na presença de Deus, Ele age por você. Amém. Amém. E eu peço para os irmãos abrirem Mateus 24:36, que foi o que Deus colocou no meu coração. E através de um culto com a pastora, Ele confirmou. E logo em seguida confirmou em outros cultos. Amém? Amém. Vamos ler até o 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo, no moinho será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aqui eu coloquei diversas coisas que dá pra gente tirar de um texto tão pequeno, que é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar assim no arrebatamento para todo mundo, ou ele pode voltar individualmente, como está acontecendo em muitos lugares. Ele pode voltar para mim agora, daqui a 5 minutos, eu não sei. E ninguém sabe quando ele vai voltar, mas o que me impressiona são as pessoas que querem ser como Deus e marcam o dia, marcam a hora, marcam tudo. Tipo, o mundo vai acabar em tal dia, tal ano, tal horário. E não é assim. Isso me surpreende e me admira muitos cristãos também acreditarem nessas pessoas. Porque se diz na palavra que somente Deus sabe, não adianta o homem querer ser igual a Deus, falar que o mundo vai acabar em tal dia, porque não vai acabar. E as pessoas, elas têm medo, mas você não tem que ter medo. Você tem que se alegrar, porque isso é um motivo de alegria e não de ter medo. Porque o mundo está tão ruim, tem acontecido tantas coisas ruins no mundo, que se Jesus voltar hoje, para nós é uma vitória. Amém. E as pessoas têm medo. E assim, muitas vezes já foi dito que ia acabar o mundo e tal, e não acabou. E o homem, ele marca a data e não acontece. E por que não acontece? Porque tudo tem que ser feito para honra e glória do nome do Senhor, e não do homem. Então, se acontecesse naquela data, o homem ia ser um tal, e Deus tá mentindo, né? Deus não sabe quando vai acabar o mundo. E as pessoas têm medo de que Jesus volte hoje, Jesus volte amanhã, e eu não sei por que as pessoas temem. Eu tinha medo, até que eu conversei
casei. Nossa, mas eu não tenho ainda uma casa grande, assim, igual eu sempre fiz. Nossa, mas meu pai não tem um carro ainda. Nossa, mas meu cabelo ainda não cresceu do jeito que eu queria. Eu pensava nisso, e, cabelo, casa, carro, nada disso chega perto da salvação, da vida que a gente vai ter com Deus. E as pessoas, elas se importam com coisas tão insignificantes, com coisas de tipo, eu não comprei um carro vermelho que eu queria porque eu estou com azul. Mano, se Deus voltar hoje pra você, você não tem que ligar pra carro, você não tem que ligar pra casa, você não tem que ter medo, entendeu? E as pessoas, elas têm medo por isso, porque elas estão mais presas a coisas materiais e não a vida eterna. As pessoas, elas não têm visão espiritual, como a pastora sempre fala, que nós não temos que olhar aqui como um olhar carnal, e sim um olhar espiritual, porque uma coisa que a Gisele sempre diz, e é verdade, é que a nossa pátria não é aqui na terra, e sim no céu. Então eu creio que se Jesus voltar hoje, eu quero ir pra glória e eu quero encontrar todos vocês lá. Porque caso eu não encontrar vocês, irmãos, me desculpa, mas é porque... Não, é sério, me desculpa, mas é porque vocês não prestam atenção. Porque não é a primeira vez... Não, é sério, não é a primeira vez que a pastora tá falando isso. Eu tô falando, o culto de antes que a missionária Neide falou, a missionária falou sobre isso, a pastora falou sobre isso. Então, assim, no mundo afora está acontecendo diversas coisas que estão mostrando que Jesus está voltando. E se você ficar, é porque você não está atento. Verdade. A gente ri, a gente brinca, a gente está panguando. A gente leva uma brincadeira, assim, mas não é brincadeira, não é pra rir, é pra chorar. Porque meu Deus do céu, às vezes eu tô aqui cantando, eu tô louvando aqui, e eu olho pra igreja, a igreja tá morta, a igreja não sente a presença de Deus. É gente sentada olhando pra unha, mexendo no cabelo, olhando pro relógio. Quem tem esse relógio? Todo mundo olha pra ele. Tem que tirar ele dali. Porque as pessoas, elas não prestam atenção no louvor, elas não prestam atenção na palavra. Não, porque as pessoas têm pressa de ir embora, elas não têm mais a vontade de ficar na igreja, de ouvir a palavra, de querer conhecer. Tudo bem, tem vezes que a gente não tá bem, tem, mas todo culto tá a mesma coisa. Todo culto você não sente a presença de Deus, você quer ir embora rápido, o culto tá chato, tá maçante, tipo, a Fernanda com essa palavra que eu ouvi semana passada, retrasada. Se eu tô falando é porque Deus mandou. Eu não ia falar isso. Em momento algum, o que eu queria falar era isso, mas eu não vim aqui pra falar o que eu queria falar, e sim o que Deus quer que eu fale. Então, uma coisa que eu também orei muito foi para que nada que eu dissesse aqui viesse de mim. Assim, gírias vem de mim, claro. Porque eu falo, e é uma coisa que é difícil de desacostumar. Mas nada do que eu tô falando aqui foi planejado, não tá nada escrito aqui no meu papelzinho rosa. Não tá. Tá tudo diferente, porque Deus, ele te dá a direção. Eu pedi, Senhor, me dá a direção do que falar, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito falando através da minha vida. E eu sei que eu vou falar e muitas pessoas não vão gostar, vão criticar, vão sair de cara feia, porque a igreja não gosta de ouvir a verdade muitas vezes. A igreja não gosta de ser repreendida, não gosta de ser exortada. Deus, ele não tem apenas repreensão para nós, irmãos. Ele tem palavras de amor. Só que ele repreende aquele quem ele ama. Então, se ele está todos os cultos falando que ele está voltando, é porque ele não quer que ninguém fique. Ele quer que todos vão. A morte de Jesus, com um preço tão alto que foi pago, não foi em vão, não foi para você ficar, foi para você subir. E as pessoas, elas não têm consciência disso. Muitas vezes nós não temos, porque a palavra, antes de eu falar para a igreja, ela vem para mim primeiro. Eu estou há mais de um mês meditando nessa palavra de, meu Deus, o Senhor está voltando e eu estou dormindo. Eu estou olhando assim e eu estou preocupada com coisas tão pequenas, perto do que o Senhor é, perto do que o Senhor tem para mim na vida eterna. E a igreja está assim também. A igreja não sente mais a presença de Deus. Quantas vezes eu estou aqui em cima e eu olho para a igreja e eu vejo os irmãos com cara feia, eu vejo os irmãos empurrados. Irmãos, eu não sei o que você passou naquele dia, eu não sei como está a sua vida, mas Deus não tem culpa dos seus problemas. Pelo contrário, Ele vai te ajudar. Ele que vai
vai resolver os seus problemas. Agora, não adianta você vir para a igreja e ficar emburrado, porque isso não vai resolver nada. Você vem para cá para se alegrar. Você vem para cá para você ouvir a palavra, para você se fortalecer, para Deus, Ele renovar a sua fé, renovar a sua força. E se você entrar aqui e você ficar de cara feia, ficar olhando para a sua unha, olhando para o seu cabelo, você não vai conseguir nada. Você vai entrar do jeito e sair do jeito que você entrou. Você tem que ter consciência que a partir do momento que você está por aquela porta, você não está na sua casa, está na casa de Deus. Tem que ter reverência, tem que entrar, orar, pedir licença, falar: Senhor, licença, eu não sou digna de estar aqui, eu não sou nada, não sou ninguém, sem ti eu não posso nada. Se eu estou aqui, se eu sou alguma coisa, é pela sua misericórdia. Quando eu subo para louvar, muitas vezes, eu passei alguma coisa difícil no meu dia e eu chego na igreja estressada, eu sento, oro, peço perdão, porque por mais que você, aos seus olhos, meu dia foi legal, não fiz nada, você deve ter feito alguma coisa que não agradou a Deus, porque nós somos pecadores. Então eu sento, peço perdão, falo: Senhor, eu não sou digna de subir ali, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor vai me capacitar. Assim como agora, eu não sou digna de estar aqui. Quem sou eu para estar falando? Mas não é eu, é o Espírito Santo, irmão. Amém. Mas uma coisa também que as pessoas temem pela volta de Cristo, que eu falei primeiro, que é por bens materiais, que nós somos muito apegados na terra, ou por coisas que nós ainda não temos. E a outra é uma coisa que a pastora sempre fala, que é não ter certeza da nossa salvação. Assim, é uma coisa assim que a pastora fala sempre, de tipo: se você morrer hoje, você sabe pra onde você vai? Eu sei. Você sabe? Porque eu creio que se Jesus voltar hoje pra mim, eu vou pra glória. E a pastora fala muito isso, e a gente tem que ter certeza, porque Deus, Ele tá dando uma vida inteira pra gente. Assim, eu tenho 16 anos, eu sou novinha e tal, mas tem pessoas aqui que tem mais de 20, mais de 30, mais de 40. Irmãos, olha tanto tempo que você viveu e você não tem certeza pra onde você vai. Você estava ocupado com o que aqui na terra que tirou o seu tempo para buscar sua salvação? Preocupado em ter um bom emprego, em ter um bom salário, em ter carro, casa, dinheiro, preocupado em falar da vida do irmão? Porque uma coisa que eu vejo muito na igreja é isso. Não é tal pessoa que me contou. Eu ouço muitas pessoas falar mal da liderança da sua igreja. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, porque quem está aqui na frente, Deus que escolheu. Não foi a pessoa que decidiu vir aqui, subir e ficar aqui bonitinha falando. Não, foi Deus que escolheu. Deus falou: vai ser você, vai ser a pessoa. Você não tem que ficar criticando, falando mal, porque eu tenho certeza que você não faria melhor. Não que você seja menos do que ela, mas Deus não te chamou para aquela coisa. Então quem está aqui, irmão, não fala mal da pessoa que está na frente, não fala mal da sua igreja, porque aqui é lugar santo, aqui é a casa de Deus. E eu fico assim, pensando, o que ocupa tanto tempo das pessoas, para as pessoas não terem, assim, se darem ao luxo de não buscar a salvação? Porque Deus está dando uma vida inteira para nós. Quantas pessoas hoje não conseguiram chegar ao fim desse dia? Quantas pessoas nem ao menos acordaram? Nós acordamos, nós estamos aqui, Deus está falando de novo a mesma palavra de que Ele está voltando. E a gente muitas vezes não valoriza isso. A gente vai ouvir, vai pensar, aí sair daquela porta não vai me lembrar de nada. Vai pra casa, vai fazer tudo igual eu estava fazendo. Vai semana que vem, vai ser uma palavra igualzinha, vai ser uma palavra diferente na Bíblia, mas com o mesmo intuito. E vai ser assim, vai ser assim. E se alguém ficar, se você morrer hoje e não for pro céu, irmão, é por falta de atenção sua, porque Deus está avisando. Ele não quer que ninguém fique. Amém. E também o que nos faz, às vezes, ter medo da volta de Deus é por questão da desobediência, né? Porque você faz as coisas e uma coisa que eu digo assim sempre é que não adianta você pedir perdão de um pecado que você gosta de cometer. Porque você faz a coisa, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Aí você pede perdão, aí daqui a um tempo você vai lá e faz a mesma coisa, porque Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Aí você vai lá e faz a mesma coisa. Mas não faz Deus de trouxa, Deus não é besta, irmão.
Ele perdoa? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Mas para tudo que você faz tem uma consequência. Às vezes não é você quem colhe, mas é os seus filhos, é os filhos dos seus filhos. Tudo que você faz na sua vida vai ter uma consequência. Toda ação gera uma reação. E a desobediência, assim, você fazer o que você quer e acha que está muito bom. Você vir na igreja num dia, quando você quer, chegar no horário que você quer. E tem gente que ainda chega na igreja, vem na igreja no dia que quer, vem no horário que quer e quer sentar na frente, né? Irmão, nossa, eu não consigo com isso, eu não consigo, porque, meu Deus, isso me admira. Não, isso me admira de verdade. As pessoas parecem que elas não usam bom senso. Deus não precisa de você que precisa dele. E você se dá o luxo de vir na igreja quando você quer, no horário que você quer. Aí, mesma coisa, o irmão chegar agora, 7h16, e quer sentar aqui na frente. Não tem essa, irmão, não tem. E você vem na igreja quando você quer, quando você acha necessário, e você acha que assim você está conquistando sua salvação, fazendo as coisas do jeito que você quer, não obedecendo certas coisas, porque eu acho que isso é necessário de obedecer, mas eu já acho que isso aqui é besteira. Eu não acho que isso aqui vai mudar alguma coisa na minha vida. Não, isso aqui Deus, ele estava meio assim, então eu acho que eu vou fazer só isso. Se você acha que isso aí você está conquistando a sua salvação, eu lamento te informar que se Jesus voltar hoje para você, você vai para o inferno. Você não vai para o céu. Você não vai ter uma vida com Ele, porque Ele está te dando todas as chances aqui na Terra de você ser o que Ele quer que você seja. Porque não adianta você ser somente aquilo que você quer ser. Porque o que Deus tem para você é mais do que você pode ver. E assim, como a pastora sempre diz, até um louvor, obedecer é mais do que importante, é uma prova de amor. A prova de amor que nosso Jesus teve por nós foi morrer na cruz. E eu creio que, assim, quem no mundo morreria numa cruz por você? Entendeu? Por mais que não existe isso, só Jesus mesmo, ele morreu por mim, ele morreu por você, pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, foi pelos meus pecados, pelos seus pecados. E você se dá o luxo de não querer obedecer, você se dá o luxo de não vir na igreja, se dá o luxo de se achar melhor do que aquele que está aqui na frente, de falar mal da sua igreja. Porque a Fernanda naquele culto, ela falou muita gíria, porque a Fernanda naquele culto, ela não gostei não, ela foi muito dura nas palavras. Irmãos, eu não estou falando nada daqui que eu estou falando, eu não estou falando porque eu quero, estou falando porque Deus mandou, e porque nas minhas orações eu pedi: Senhor, eu não quero agradar o homem, eu vou falar o que Deus quiser, o que Deus mandar. Quer o irmão goste, quer o irmão não goste, porque eu não quero agradar homem nenhum, eu quero agradar a Deus. Amém. E independente se as pessoas vão gostar, vão me criticar, vão falar, porque ela é uma adolescente, ela não sabe de nada. Não, eu não sei, mas Deus sabe. Amém. E Ele está usando a minha vida aqui nesse momento, amém? Amém. E a igreja está dormindo, nós temos que vigiar, porque realmente Jesus está voltando. E é uma coisa assim que eu fico, até às vezes, eu ficava com medo de verdade, de, ai meu Deus, Deus tá voltando, e eu tinha muito medo assim, eu queria segurar na minha mãe, pra se ela for, eu vou, se eu for, ela vai. Mas uma coisa que a minha mãe sempre diz, quando a gente vai brincar com ela, tem culto, aí eu falo: mãe, tem que ir. Aí ela fala: a salvação é individual. Aí eu já tá bom então, né? E Jesus tá voltando, e diz na Bíblia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está falando, Ele não está falando só nesse culto, Ele está falando nesse. Ele falou no culto anterior com a missionária Neide, Ele falou com a pastora Cida. Ele está passando na televisão tantas coisas terríveis que estão acontecendo. Logo após uma pregação da pastora, que ela disse que seria nação contra nação, eu assisti numa reportagem na Ucrânia, um míssil que foi lançado num avião. Então, gente, Jesus está voltando e a igreja está dormindo. E a igreja parece que não acredita mais que Jesus está voltando. Jesus está voltando? Mas ele está demorando demais. Eu estou ouvindo isso já faz tanto tempo. Eu estou ouvindo isso há 16 anos e ele não voltou ainda. Então não vai ser agora que ele vai voltar. Não, ele pode voltar agora sim. Ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã. Como eu disse no início, ele pode voltar e levar todos.
ou ele pode voltar e levar cada um individualmente. Ele não tem que levar todos no momento, ele pode me levar. Eu não sei daqui 5 minutos, eu não sei se daqui a pouquinho eu vou estar aqui, ele pode me levar agora que eu tô aqui. Eu já pensou que bonito? Eu falei isso ontem até, né? Eu tô pregando, Deus me leva. Ai, ia ser muito lindo, né? Eu ia ficar feliz se Deus me levasse, gente. Porque tanta coisa ruim no mundo, né? Gente, eu não quero mais ficar aqui pra ver essas coisas, não. Mas antigamente eu pensava muito assim, tô no terreno, sabe? Tipo, ai, eu quero que Jesus. Eu pensava, olha só, eu quero, hein? Ai, eu quero que Jesus volte depois que eu estiver casada com meus filhos, com a minha casa, com o meu carro. Eu não tenho que querer nada. Jesus vai voltar quando ele quiser, vai me levar. Se eu estiver casada, amém. Se eu não tiver, amém também. Se eu tiver meus filhos, amém, que eles vão comigo. Se eu não tiver, amém também. Porque eu tô vivendo 16 anos sem marido, sem filho, sem casa. Nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora em que ele tem que vir. Eu tô brincando assim, a filha da igreja ria. Eu não sei qual é a intenção, vocês estão rindo assim porque você quer. Mas eu não tô sem intenção, mas é uma brincadeira assim, mas é verdade, é sério, é pra descontrair, né? Porque se for uma coisa muito séria, a igreja fica assim, nossa, mas ele vai voltar agora, nossa. Não, irmãos, calma, ele pode voltar agora, pode voltar depois, eu não sei, vocês não sabem, ninguém sabe. Então, quando você vê na televisão que o mundo vai acabar, no calendário arcaico, sei lá, não acredita nisso, porque o mundo vai acabar como Deus quiser. Jesus, porque diz na Bíblia que, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Se nem os anjos e nem o filho sabem, quem é o homem para pensar que sabe alguma coisa? Sendo que a sabedoria que nós temos foi Deus que nos deu. Você acha que Deus vai te dar uma sabedoria a mais do que a dele? Não, porque quem tem que ser mais do que Deus hoje em dia é o diabo, né? Então se você quer tentar ser mais do que Deus, você vai pro inferno. Você vai ficar lá participando com o diabo lá. Você vai ser demônio. Porque... é sério. Porque ninguém tem que ser mais do que Deus. Você não tem que querer ser mais do que Deus. Não tem. Eu sempre fui muito direta nas minhas palavras. Com meu primo, tá? Eu sempre fui assim. Eu falava, vamos pra igreja? Aí ele, hoje eu não quero, tá? Você vai pro inferno. Porque não adianta você, assim, a gente sempre é muito doce com a igreja. A gente fala, Jesus está voltando. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Volta pra Jesus, vem pra igreja. A pessoa, eu não quero. Aí amanhã, aí depois. Tem que falar, irmão, se não for pra igreja, você vai pro inferno. Porque não existe essa de, não, eu vou ficar lá numa salinha esperando pelo julgamento. Não, Jesus vai vir, você vai ter que, você vai, você não vai, você vai pro inferno. Não tem outra coisa além desses dois. Entendeu? E quando a gente fala de inferno, é uma coisa muito engraçada, né? A gente fala de inferno, tipo, inferno. Não tem graça, irmão. Inferno, tipo, de verdade, não tem graça. Eu imagino uma tormenta muito grande naquele lugar. Deve ser um lugar horrível, um lugar horroroso. E eu não quero ir pra lá, de verdade. Eu não quero que nenhum de vocês vá pra lá também. E creio eu que Deus também não quer. E é por isso que Ele tá frisando tanto que Ele tá voltando. Porque Ele tá voltando de verdade. Eu creio que, eu não sei, pode ser esse ano, pode ser ano que vem, porque... Não sei, mas Deus está voltando, irmão. Jesus está voltando, o mundo está acabando. Esse é o Apocalipse. Acho que só falta mais uma trombeta para ser tocada. De tão ruim que tá as coisas. E a gente fala assim, brincando, a gente fala descontraindo. Mas é verdade, irmãos, né? Não é para rir, é para chorar. Porque a situação está muito difícil de você olhar para a igreja e ver a igreja dormindo, ver a igreja preocupada com outras coisas. Uma coisa que eu observo muito é que quando a pastora fala aqui na frente de bênçãos, a igreja sempre pensa, eu tenho certeza que a igreja sempre pensa em bênçãos materiais. Mas não é só isso que Deus tem para nós. Ele tem bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Claro que Ele vai te dar o seu carro vermelho. Claro que Ele vai te dar a sua casa. Claro que Ele vai te dar tudo que você quiser, tudo que você precisa, mas bênçãos espirituais principalmente. Eu lembro que quando eu era criança, eu pedia para Deus
me dá o dom de canto. Eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca tive voz. O Edson sabe que eu ficava cantando no carro dele, ficava cantando Chiquititas no carro dele. E depois de um tempo, quem diria que eu ia estar aqui na frente, cantando, louvando a Deus? E tem muitos dons ainda que eu peço para Deus, assim, e que eu creio que eu vou receber. Mas o dom principal que vai ficar é o amor. E o amor já se esfriou da terra. Assim, você não vê mais amor entre mãe e pai, entre mãe e pai não. Entre mulher e homem, entre mãe e filho, pai e filho. É pai matando filho, é filho que mata pai por herança. Eu vi esses dias uma mulher que matou a filha porque gostava do namorado da filha. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim que é pra você ficar realmente alerta, tipo, meu Deus, volta. Eu peço, eu não assisto televisão, eu não gosto de televisão. Mas quando eu assisto, eu fico, Deus, volta. Você vai ligar a televisão, matou, não sei, Jesus volta. E não sei quem morreu, Jesus volta. Jesus volta logo. E você quer que Jesus volte logo, porque não dá mais pra aguentar. E eu, como eu disse, que eu pensava muito em que eu queria que Jesus voltasse depois de eu ter meus filhos, casada e tal. Eu não sei se eu quero mais isso, porque eu acho muita maldade uma criança no mundo nos tempos de hoje. Porque se pra gente tá difícil agora, em 2014, imagina daqui a 10, 20, 30 anos, como que não vai estar? Vai estar pior ainda. Tem muitas coisas acontecendo, assim, a gente fala aqui na frente de coisas que a gente sabe, mas obviamente no oculto tem muitas outras coisas acontecendo, piores ainda, as coisas sendo maquinadas. Uma coisa que eu tenho muito medo é da palavra não poder mais ser pregada aqui no Brasil, porque por mais que a gente reclame, que eu sei que muitas pessoas ficaram revoltadas pelo Brasil ter perdido, aí todo mundo fala, mas o Brasil não sei o que, mas o Brasil é muito ruim. Gente, o que é ruim não é o Brasil, é a seleção. E não adianta você ficar com raiva do Brasil, porque o Brasil não tem culpa. O Brasil, ele é um lugar maravilhoso, ele é uma nação abençoada, porque aqui você pode sair com a Bíblia aberta, você pode pregar onde você quiser, para quem você quiser, da maneira que você quiser, e não tem quem te julgue por isso, claro, mas não tem quem te impeça, você não faz se você não quiser, porque Deus ele nos dá espírito de valentia, de ousadia. E por que não somos covardes e não queremos falar da palavra? A gente tem vergonha. A gente vai chegar numa pessoa e falar, vai, vamos numa festa? Ah, vamos, quando? Vai, tal dia. Vamos na igreja? Quê? Vamos na igreja? Quê? Vamos na igreja? Não vi. Vamos na igreja? Quê? Vamos na igreja. Ai, eu não quero. Gente, vocês vão ouvir vários não quando você chamar alguém pra vir na igreja, porque a igreja não é uma festa. Aqui você não vai poder ficar pulando, saltando, pendurando no lustre. Não, aqui você tem que ter reverência, você tem que ter respeito. Você entrou, sentou, é para ouvir a palavra, é para ouvir o que vai ser ministrado nos louvores, é para Deus falar com você, você tem que abrir seu coração, porque não adianta somente você entrar, sentar e já era. Não, você tem que entrar, sentar, abrir seu coração e deixar Deus falar com você. E você vai chamar as pessoas vão falar que não, as pessoas vão zoar você, falar, nossa, mas você vive na igreja. Fala isso pra mim direto. Nossa, mas você vive na igreja, nossa, de sábado você fica na igreja das 3 às 7. Eu fico, e quando é necessário, eu fico mais. Igual ontem, eu fiquei das 3 horas até as 11h30 na igreja. E isso eu não vejo problema, porque se Jesus voltar e me levar e eu estiver na igreja, vai ser maravilhoso, vai ser uma cenaria também, né? E... ai, irmãos, é isso. Assim, quanto mais tempo você tiver livre, e nesse tempo livre você puder vir para a igreja, vem, porque buscar a Deus nunca é demais. Orar nunca é demais, conhecer a Deus nunca é demais, porque você pode buscar de segunda a segunda. Você nunca vai saber o suficiente, você nunca vai saber o que você realmente tem que saber, o que realmente Ele quer te mostrar, porque são coisas assim infinitas que Deus tem para mim, coisas infinitas que Deus tem para você. E claro, quando Ele voltar, a gente ainda não vai saber tudo, mas pelo menos a gente vai ter certeza de onde a gente vai ir. A gente não vai mais ter medo porque meu carro vai ficar na terra, porque minha casa vai ficar na terra, porque eu não consegui casar, porque eu ainda não tive filhos. Não, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas. Se você não teve aquele carro, talvez é porque com aquele carro você não fosse ter tempo para Deus, você ia querer ficar viajando. Se você não teve aquela... não ia ter gasolina, né? Porque aí
às vezes, né? Perde o carro, mas não perde a gasolina. E se Deus te der aquela casa, talvez ela vai ser muito grande. Você, nos dias, logo nos dias de culto, você querer fazer faxina. No domingo, aí domingo é dia de eu aproveitar a minha casa. Aí na terça-feira, hoje é uma faxina básica. Na quinta-feira, hoje é uma faxina pesada. E você não ia ter tempo pra Deus. E talvez Deus te desse aquela chácara, aquela casa na praia. Aí que você não ia ter tempo pra Deus mesmo. Porque aí você ia ter a sua casa grande na cidade, você ia ter seu carro, aí com o seu carro você ia pra chácara e você não ia ter tempo pra Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. Talvez aquilo que Ele não te deu ainda é porque você não sabe administrar. E se Jesus voltar e você não voltar para você antes, e você ainda não ter aquilo que você almejava, Ele voltou antes para você porque Ele sabia que se Ele te desse aquilo, Ele ia te perder. Então, Ele prefere te levar do que te perder. Amém. E eu creio que muitas pessoas da igreja que morrem muito cedo, que se vão muito cedo, é por isso, porque a gente não sabe a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa faz. Porque todo mundo tem pecados, claro, mas às vezes a pessoa está numa desobediência e Deus está falando, a pessoa está ouvindo, mas não está querendo obedecer, porque o diabo ele cega. Então Deus ele leva a pessoa antes da hora até, porque Ele não quer perder a pessoa. Então, se Deus voltar para você hoje, voltar para nós hoje, e a gente não tiver aquele carro, aquela casa, é porque talvez se a gente tivesse aquilo, a gente não teria mais tempo para Ele. E a gente tem que buscar primeiramente a Ele, para depois tudo aquilo que a gente quiser, a gente saber administrar e ver que casa não tem que ficar à frente de Deus, casa não tem que ficar à frente de Deus, porque foi Ele quem te deu. Então você tem que vir para a igreja sempre que você puder para agradecer. Então, é isso, irmão. Jesus está voltando. Para de panguar, para de dormir. E eu falo brincando assim, eu brinquei bastante hoje. Foi até, assim, brinquei mais do que é necessário, né? Mas, de verdade agora, falando sem brincadeira, vamos acordar, vamos parar de ficar pensando que Jesus está demorando demais porque Ele não está. É só você ligar a televisão que você vai ver, abrir o jornal que você vai ver que Ele está voltando. E assim como diz na Bíblia, que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão ia à sua casa, você ia deixar que o ladrão entrasse na sua casa? Não ia. Então você tem que estar vigilante, porque Jesus ele vai vir e no piscar de olhos Ele vai. E se quando Ele vier você piscar e se desaperceber, você vai ficar. Então, é isso. Deus não quer perder nenhum de nós. Então vamos ficar atentos, porque Ele está voltando. Ele não vai tardar a voltar. E Ele quer que todos nós vamos com Ele, amém?